Saudações, caríssimos amigos do Convergere, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Fala, doido. Beleza? Bom, e aí? Joia. Tá mais ou menos, mas é bom. Tá bom, tá mais pra mais, mais pra menos. É um copo meio cheio, copo meio vazio, é aquela velha história. Nunca sabe se é bom ou ruim, né? Falando isso, eu lembrei de um Reels que eu vi. Tem um gordinho aí que ele faz um monte de meme, não sei se você já viu ele. Que ele faz um que é mó da hora. Tipo assim, as pessoas hoje em dia, o copo pela metade, né? Os pessimistas, o copo tá meio vazio. Os otimistas, o copo tá meio cheio. Realista, o copo tá na metade. Os mimimi, esse copo tá me ofendendo. Daí, as feministas, eu tô entendendo, por que esse copo tá cheio e não cheia? Não tô entendendo. Político, copo? Que copo? Oportunista, toma água. Total. É bacana, eu não assisto, né? Mas eu tô ouvindo muito a galera, você falou da galera mimimi, mas eu tô ouvindo muito o feedback do pessoal que assiste o Big Brother. Estão falando, é uma chance muito grande de ver que os progressistas podem ser chato pra mim, caralho. Nossa, mas acho que isso é chato e progressista. Eu sempre pensei que fosse pleonasmo, cara. Sim, mas agora a Globo mostrando isso é raro. Porque Mano, Não, mas mostrando como coisa ruim, apontando. E o povo entendendo o quão ruim é. E isso tá maravilhoso. Eu falei, meu Deus, que loucura. Tudo com aquela Carol com K lá, que eu nem sei quem que escreve com C, né? Então, não sei. Não sei, pra mim, Conca é o jogador do Fluminense. Conca. Não é? Caraca. Miramos na Carol com K, acertamos na Gretchen e no Conca. Ok. Beleza. Tá. Então você que nos ouve aí pelo YouTube, já se inscreva no canal, deixe seu comentário, clique em gostei, favorite, compartilha aí o vídeo. Também o podcast está disponível no Deezer, Spotify, Google Podcasts, nas demais plataformas ali. E aproveite e nos siga no Instagram, tá? @Convergere, tem ali os nossos perfis pessoais também. E já comecei os contos de quinta, Rodrigo. O primeiro já foi lá, Pois é. o Menino na Janela. Pois é. Quinta tem mais um. Aí. E tá rendendo, tô escrevendo ali, tá dando um trabalhinho, mas é bom. Muito bom. Finalmente saiu da toca. É maravilha, né? Verdade, você que leu o conto, por favor, comente aí, deixa seu comentário, conta pra gente o que você achou aí deste conto, tá? E lembrando também que ao atingirmos 100 seguidores na página do Instagram, sortearemos o livro do Hobbit. Pois é, edição de luxo. Enfim. Rodrigo, qual é o tema de hoje que nos fez rir que nem dois oportunistas ao pensar? Hoje nós vamos falar sobre a quaresma. Mas não do Policarpo. Policarpo. Obrigado. Policarpo Quaresma. Tampouco do jogador do time de Portugal. Pois é, estamos falando da quaresma, esse grande momento, né, da Igreja Católica. E é um momento religioso muito importante. Eu não sei se você sabe, mas todas as grandes religiões elas têm um grande momento de purificação, de preparação para alguma festa, né? O judaísmo eles têm o Yom Kippur, né, que é a festa da purificação, que é a preparação também para a Páscoa, se não me engano. E o Islã ele tem o Ramadã, que também é o grande jejum, né? Sim. E é o que a gente chama... Dentro da Igreja Católica nós temos várias quaresmas, né? Na tradição lá medieval era chamada a Grande Quaresma. Né? São Francisco de Assis ele fazia 3 quaresmas no ano. Sim. A Grande Quaresma, a Quaresma de São Miguel. Tô tentando lembrar a terceira, mas tá nos meus livros. Eu vou conferir eu depois. também, eu não lembro, só conheço de São Miguel. Mas é isso aí. Mas, enfim, por que quaresma? Por que a gente vai falar de quaresma, Bruno? Verdade, talvez porque tá se aproximando semana que vem, já começa. Meu Deus, na quarta-feira. Mas pera, não vai ter carnaval, como que vai começar? Nossa, é verdade, o carnaval vai ser em junho, julho. Não, o Dória revogou o decreto, vai ter feriado sim. Ele revogou o decreto? Revogou. Yes! Finalmente. Aliás, a gente tá bem de ditador, né? Ditadória, né?
não tá mandando bosta nenhuma, ninguém tá obedecendo. Como tá Pois revogou já o negócio lá de fase vermelha de fim de semana e de noite. Porque assim, eu queria muito que alguém me apresentasse um estudo científico, assim, embasado, de fato, com dados da efetividade da máscara e do lockdown. Nossa, daqui uns 20 anos, quando os historiadores verem esse período que a gente passou, a grande pandemia do Covid, a gente vai ver alguma coisa assim. Aí, Vai ver um estudo desse jeito. mas eu acho ridículo, né, cara? Tipo, é da cabeça e, tipo, ninguém tá preocupado com a porcaria da saúde, né? Tudo é política. Não, pois é. O lance lá da cloroquina e azitromicina, não, é Bolsonaro, não quero, não gosto, usa máscara, Bolsonaro não usa, eu vou usar. Enfio roda, pô. Sacanagem. Meio monte de gente morrendo aí, o pessoal com essas frescuras. Exato. Tomar no rabo. É absurdo, mas... Enfim, é o que temos. Pois então é nessa... momento rabugento. Só nos resta o quê? Jejum, penitência e oração. Só! É o que... Pois é. Você comentou aí no começo, falando, nossa, quer dizer que os judeus comemoram a Páscoa? Sim, eles comemoram a Páscoa. Porque eu não sei se eu vou te chocar, meu caro amigo, o cristianismo ele veio do judaísmo, porque Jesus, ele era judeu. Então quer dizer que Jesus não quis fundar uma religião? Não, ele quis dar pleno cumprimento, né? A palavra, ele disse, não tô tirando da minha cabeça, não. Ué, mas Jesus não veio para fundar um partido político? Enfia tomar no rabo. Jesus não veio fazer fome zero, coisa nenhuma, nem plantar socialismo. Verdade. Ó, um abraço pro Vitor aí. O Vitor postou um vídeo muito bom do Leonardo Boff no Roda Viva. E uma das pessoas que estava lá era nosso antigo bispo Dom Mauri Castanho. Dom Mauri deu-lhe uma sabugada no Leonardo Boff. Eu quero ver isso daí. Excelente. Tinha jornalista da Folha, tinha o Fernando Mitre lá, tava todos os caras passando a mão no Boff lá, porque passando a mão no Boff é uma piada muito boa. Tá. Enfim. Elogiando que ele tá escreveu um livro lá de fantasia e tal, não sei o que, beleza. Todos eles são de fantasia e ficção, né? Principalmente quando ele quis falar de São Tomás. Pois é. Bom, aí eles estavam falando, nossa, mas era traulitada atrás de traulitada, cara. Sensacional. Dom Mauri, saudades. O bispo que trouxe foi um movimento de Emaús para Jundiaí. Muito bom, muito bom. Eu não sabia que ele era tão direto. Nossa, só faltou ele tacar o báculo no Leonardo Boff, cara. Nunca devia ter perdido a oportunidade. Foi muito bom, muito bom. Fica a dica aí, quem quiser ver, tem no YouTube, tá? Enfim, mas esse é outro ponto mesmo. Cristo tem lá nos evangelhos que ele comemora a Páscoa com os discípulos, né? E justamente isso, qual Páscoa que ele vai comemorar? A Páscoa antiga, Páscoa passagem, justamente ali onde Moisés abre o mar e tal, morre-se na passada do anjo, o anjo da morte ali que vai... Enfim, você E conhece. é quando começa o ano judeu. É que assim, nessa história toda de ler o Êxodo e estudar, a gente começa a perceber um monte de coisa, né? Nossa, a gente faz tudo mais sentido na nossa cabeça agora. Porque as festas, né? A liturgia da Páscoa, o lance do resgatar o primogênito, toda a liturgia judaica, que a gente conhece bem pouco, infelizmente, né? Se a gente conhecesse mais, talvez a gente prezasse, a gente entendesse mais a liturgia tradicional da igreja, da missa nova, inclusive, tá? Não tô falando de trás da tua mãe, cavalo. Mas, enfim, até perdi o rumo. Mas, enfim, tem até toda a questão da liturgia. A festa dos pães ázimos, são os pães sem fermento. A necessidade de ficar com os rins cingidos, com as sandálias calçadas. A questão de ser realmente o cajado. E a passagem. Tudo isso é uma prefiguração de Cristo. Porque Moisés é uma prefiguração de Cristo, né? E tudo isso tem o seu porquê. Tem toda essa simbologia, essa analogia, essas até alegorias. E tudo isso é uma forma de marcar o quê? A ação de Deus na história e a sua revelação, né? E, nossa, se eu começar a falar só do Êxodo, cara, eu não paro hoje. Né? Porque o Êxodo é um livro que as pessoas... Vamos ser sinceros?
A gente vive num país de católicos que até os praticantes não leem a Bíblia, né? E não é porque não tem Bíblia, né? Porque tem um monte. Eu tenho 3 aqui em casa. Mas, ou provavelmente a Bíblia tá vincada e cheia de poeira no Salmo 23 ou no 90. Pois é. Ó, teve uma vez um padre que ele falou realmente acho que não foi um padre, foi um pregador, que falou, olha, Bíblia de protestante e Bíblia de católico fede. A Bíblia do protestante fede a sovaca, do católico poeira. Vem com traça, né? Mas enfim, quando a gente pega toda essa simbologia, a gente entende o porquê aquilo que nós fazemos, né? As pessoas querem tanto a novidade, vamos fazer tudo diferente, é porque é tudo brincadeira para eles. Essa brincadeira não tá divertida, vamos fazer outra, mas não é. Tudo tem um porquê, toda a ritualística, toda a liturgia tem a sua razão de ser. É uma forma de você memorizar as coisas. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia e também, né, obviamente, é o segundo do Pentateuco, que são os escritos sagrados do judaísmo. Toda a nossa liturgia ela veio do judaísmo. Até a questão da música, né? Sim. Porque eu não sei se você sabe, na igreja antiga, eu digo até o século III ou IV, não existiam cantos. Quer dizer, não existiam instrumentos, eram só cantos. Sim. Por quê? Porque o instrumento ele era associado ao paganismo. Né? E hoje o pessoal coloca o instrumento a dar com pau e dancinha junto. Pois é. E ainda põe pau. E depois... E aí a galera fica falando, nossa, mas o rei Davi não cantava salmos? Ele ficava só cantando? Pois é. Ele tinha um acompanhamento da cítara, o antepassado da guitarra, muito Nossa! Mas realmente, quando você... Assim, vamos combinar, vamos pegar o paganismo do começo do cristianismo com o cristianismo, né? O paganismo, uma grande distinção que foi feita pelos judeus, em toda essa questão do êxodo inclusive, era uma forma de se separar, é o povo separado para Deus. Por isso a proibição de ter ídolos também. Por isso que Deus não se fez sequer uma imagem. Usou-se outras imagens, sim, das coisas que existem para fins pedagógicos, para fazer analogias, mas a imagem de Deus mesmo, como Deus, isso não foi feito. Sim. Quando teve o bezerro de ouro, Deus se revoltou e arregaçou todo mundo. Deus arrebentou todo mundo. Por quê? Porque é uma forma de, realmente, é aquilo que é separado para Deus. O que é um sacrifício? É você separar algo para Deus. O que é uma hecatombe? Hecatombe é um sacrifício pagão, tá? Pagão, que é grego principalmente. Que você pega um animal, você mata ele e a melhor parte, a melhor carne, você joga no fogo para ser consumida para aquela fumaça subir para o Deus que você está oferecendo. Né? O sacrifício judeu, né? Você tinha uma passagem também, que você cortava o animal no meio, abria e passava. E a carne era cozida. E a carne era consumida. Também tinha essa questão de que era oferecido. Entende? Sim. E é interessante também ver... quer dizer que vocês estão falando que Deus ele ficou bravo quando fez ídolos. Quer dizer que não pode imagem. Não, vamos lá. Só um pequeno parêntese aqui, que o mesmo Deus que pediu para destruir o bezerro de ouro é o mesmo que falou para fazer a serpente lá também. E os 2 querubins na arca. Exato. Não confundamos ícone com imagem, com ídolo. Imagem. Se imagem fosse ruim, você devia dar um tiro na sua cabeça, porque os seus pensamentos são uma sequência de imagens. Como a gente falou no episódio anterior. Exato. Exatamente. Então, vamos lembrar daquela... A gente já falou sobre idolia, latria também. E sobre o ídolo em si, só para esclarecer, como é o culto pagão a um ídolo? Vamos pegar uma coisa que o pessoal gosta de fazer, que estão ressurgindo por aí? Os deuses nórdicos. Nossa. Né? E aquela brincadeira... Só fazer... Já ouviu aquela brincadeirinha lá? Eu não acredito em Deus. Porque Deus prometeu que ia dar um monte de coisa, não sei o que, e até agora não veio. Eu acredito em Odin. Porque Odin só prometeu que não ia ter mais gigantes de gelo, e eu não tô vendo nenhum gigante de gelo por aí. A minha vontade de mandar a merda. Enfia um cubo de gelo. E manda o Thor e pede pro Mjolnir, velho. Eu já vi nego falando isso sério. Mas sabe qual que é o grande erro aí? É que as pessoas pegam Deus não como o ser enquanto ser, mas como simplesmente parte da criação. Porque é o que Odin é. Odin é parte da criação. E não é incriado. Ele já vem depois dos titãs. Eu não sei como que é o nome nórdico deles, mas enfim. O que é... Vamos pegar um outro mais próximo da gente falar aqui. Os celtas. Os celtas
o que eram os deuses deles, né? Eles acreditavam que os deuses deles moravam dentro dos carvalhos. Então eles colocavam as oferendas no carvalho para que Deus comesse. Se você pega os ídolos pagãos do livro lá de Daniel, por exemplo, do profeta Daniel, você vai ver que eles tinham uma estátua, que eles acreditavam que a estátua era viva. Isso é um ídolo, meu caro amigo. Exato. Ou a Xibalba, se você quer assistir o Caminho para Eldorado. A Xibalba! A Pachamama. Pachamama. Também, já que... Tudo isso, esses são os ídolos. Por quê? Porque acreditam que aquela coisa em si é o Deus. Não uma referência, mas o Deus em si. Quando a gente pega, por exemplo, de colocar o cafezinho no pé de São Benedito, tá fazendo um ato de idolatria, porque acredita que a imagem tá tomando o café. Só que não é assim que acontece. Exatamente. Não, nada de virar Santo Antônio de cabeça para baixo, botar São José de cabeça para baixo também. E você faz isso, se converta, meu querido. Verdade. Mas enfim, por que Quaresma chama Quaresma? Quaresma, o prefixo aí já diz de 40, né? Sim. Período de 40 dias. E esse 40, como grande parte das coisas na Bíblia, tem um grande significado atrelado, né? Então, todos os números na Bíblia, quando a gente vai olhar, eles são símbolos também de alguma coisa. Olha, os judeus faziam numerologia? Será? Nossa! Ai, meu Deus! Oh, meu Jesus! Oh, meu Deus! Misticismo! Não Nossa, pode ser. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Nossa, meu Deus, a cabeça está quebrada. Ai, senhor. Ah, os radiotrás de pira. Nossa, bom. Mas enfim, Mas em latim, a quaresma é chamada de quadragésima. Quadragésima. Em italiano, quaresima. Quaresma. E tudo isso realmente são os 40 dias. 40 dias esses que fazem menção ao quê? Vamos olhar os 40 na Bíblia, né? 40 anos no deserto que o povo de Israel ficou peregrinando até chegar à Terra Prometida. E aí tem toda a história de Josué ali e tal, para entrar, as trombetas lá, as coisas do cerco de Jericó, do original. Né? Então, esses 40 anos que o povo passou lá foram um período para quê? Para que toda essa geração antiga que ficava praguejando, ai que saudades das cebolas do Egito, morresse e chegasse uma geração pura na Terra Prometida. Então, justamente isso. Foi um tempo de limpeza. Foi um tempo em que o povo foi morrendo e foi nascendo. Os judeus sabem pouco como ser eremitas, né? Já povo nômade pra caramba. E acostumado a ser perseguido, né? Exato. Então, E você cristão não quer ser perseguido, né? Olha o seu ancestral. Imagina. E também, lógico, a grande e maior referência, né, aquela que veio para dar efetividade na lei, é justamente a quaresma que Cristo vive. Ele se retira antes da vida pública e passa lá 40 dias e 40 noites para mostrar que o homem ele pode vencer o pecado. E ali onde Cristo é tentado, o demônio vai lá, tenta ele das 3 maneiras, né? Transforma as pedras em pão, né? E aí Cristo já dá uma nele. E mostrando, né, que o demônio conhece a liturgia, conhece os escritos, o né? demônio conhece a liturgia melhor do que você, meu católico que não lê Bíblia. Nossa, mas Bíblia é coisa de protestante, teu. E é engraçado que o demônio fala bem assim, mas não tá escrito não sei o quê. Nossa, quanta gente que a gente não vê hoje que fala, mas não tá escrito na Bíblia, no capítulo tal, não sei o quê. Olha, mas aí eu te faço uma pergunta. Onde está escrito na Bíblia que só a Bíblia vale? Pois é. E essa é uma analogia interessante. Eu tinha um professor católico lá na Faculdade de Direito que falava, do mesmo modo que só protestante fica citando a Bíblia desse jeito, é só preso que conhece o Código Penal de cabeça. Você pode perguntar para qualquer preso. Tá preso por o quê? Tô pelo 121, parágrafo caput, parágrafo 1º, e aí aumentou um pouquinho lá, não sei o quê. E os caras recitam. Tá preso porque receptação e fala os artigos e tal. Os caras sabem. Quem conhece o Código Penal é preso, presidiário. Ele falava isso, só ficava polvorosa, né? Mas, enfim, o demônio ele cita as leituras, né? E aí tenta Cristo, né? Depois pede para Cristo adorá-lo ali, né? Ou se jogar que os anjos vão socorrê-lo.
Então, e Cristo mostra ali porque quem manda, né? Põe o demônio no lugar dele. E através de 3 coisas que Cristo passou ali que se origina a nossa quaresma. Oração, jejum e penitência. Esmola. Esmola? Isso, não é penitência, nem caridade. Hum. É esmola, tá? É jejum, oração, esmola. E se você quiser acrescentar o quarto, é penitência. Tá? E por que é esmola e não caridade? Ou penitência também, se for o terceiro. Já justifica. Já te falaram que é penitência o terceiro? Já Povo vi que não- cartaz, já vi em cartaz de igreja ainda, oração, jejum e penitência. O erro aqui não foi forçado, não, foi... Mas vamos entender o seguinte. Qual que é a etimologia da palavra esmola? Vem do grego elemosine, ou elemosina, que significa compaixão. Não é aquele carrão que vai no filme, não. Elemosina é compaixão. E esmola não é você pagar dízimo. Esmola não é você dar oferta na igreja, é dar dinheiro pro mendigo. Pro mendigo. Ai, mas eu não sei, mas ele vai usar para usar drogas e não sei o que. Já pensou se o seu patrão pensa nisso? Ah, eu não vou te pagar porque você vai comprar um monte de besteira. Você vai comprar pipoca do vendedor no final da missa. Só pra isso você vai usar dinheiro. Olha só, isso é um sinal de soberba, tá? Sinal de soberba, porque, cara, eu só dou comida pro mendigo. E você também precisa só de comida, né? De roupa você não precisa, de desodorante você não precisa. Ah, mas eu vou comprar. Tá bom, pede pra alguém comprar tudo pra você, criança. Já que você sabe tudo que o mendigo precisa, também arruma alguém pra saber tudo que você precisa. Teu arrombado, sorbilho do cacete. Desculpa. E é esmola mesmo. Pronto, fim de papo. E não é pra você ficar conversando com o mendigo, é dar esmola e ir embora. Simples. Um outro ponto é que penitência é porque se faz penitência sim. Se você pegar no latim, eles falam flagelatio, que é flagelar. Usar a disciplina, é você fazer um jejum mais apertado. Jejum também conta como penitência, mas vamos lá. Vamos destrinchar um pouquinho aqui. Vamos fazer a analogia do Gugu, que vale, né? Tá. Quando a gente vai para missa, para liturgia, para uma liturgia bem celebrada, sem sacrilégio, você está indo para colher trigo. Que trigo que é esse? É a graça santificante, é a graça atual, a graça sacramental. Toda essa graça, toda isso que a gente chama é trigo, que a gente recebe e que a gente precisa trabalhar. De que forma? Com a moagem. O que é moagem? Você moe o trigo para fazer farinha. E você vai fazer a farinha de que forma? Você realmente vivendo a sua vida de piedade. O que é vida de piedade? É você rezar, é você frequentar a igreja, seguir o calendário, não pecar, né? Obviamente, né? Porque se você peca, você está sendo um idiota. E você ainda faz uma coisa chamada pão. Sabe o que é pão? Comida, alimento. Ah, mas Jesus é o pão. Sim, ele é o pão vivo que desceu do céu, mas você também tem que viver com o suor do seu sangue, do seu rosto. Né? O suor, como o próprio Deus disse quando expulsou Adão. E como que a gente vai fazer esse pão? Bom, a gente vai precisar do quê? Primeiro, a gente vai precisar moê-lo, né? Moer e colocar, adicionar um pouco d'água nele, né? Para ficar melhorzinho. E um pouquinho de ar. E se você não colocar um pouquinho de fogo também, de calor, ele não vai crescer, né? E não precisa nem ter fermento para você pôr, porque ele pode fermentar naturalmente, né? E é isso que é a oração, o jejum e a esmola. Eles são esses movimentos. Eu não vou lembrar certinho o exemplo dele, até porque tem 3 aulas só disso. Mas quando você pratica a oração e o jejum e a esmola, o jejum é você colocar ar nessa massa. Né? A oração é você o bater nele. E a esmola é justamente esse calor, que é o que faz com que esse pão cresça. Só que o pão ele não é um alimento, um supra-sumo. É um alimento que você come para não morrer, né? Sim. E normalmente ele está ligado a um rebaixar-se. Como assim um rebaixar-se? A uma humildade. Por quê? Quando você foi expulso do Éden, Adão foi obrigado a viver do pão, a fazer o pão com o suor do seu rosto. Ou seja, é um negócio de trabalho. E dá trabalho fazer pão. Eu não sei se você já fez pão na sua vida. Você já fez? Já? Pão sovado, pão de leite, tudo isso. Não, Um pão de simples. fermentação natural, então. Então, velho. Meu Deus do céu. Isso tudo dá trabalho. E é um trabalho que você não vai fazer apenas uma vez e acabou. Você tem que fazer direto, né? Um abraço para todos os padeiros aí. Sim, de fato. Que
E outra coisa, quando você faz pão também, você tem que lembrar que você tem que ter trigo limpo para fazer. Porque se você pega o pão com pedra, você quebra o seu dente. Sim. E o que é esse trigo limpo? Repito, é liturgia bem celebrada e sem sacrilégio. Que tipo de sacrilégio? O padre pode falar na homilia que esse viado é bom. Isso é sacrilégio. Se você não levanta e vai embora, você está compactuando ali. Quem cala consente. Exato. Quando você vê alguma... Assim, aqui, todo mundo me conhece, sabe que eu sou polêmico. Né? Não, é que o seu exemplo também foi gritante, né? Algo assim já grita e salta aos olhos. A gente vê tanta... Cara, quando você vê tanta coisa por aí pela internet, que a gente tá numa boa diocese. Sim. Mas quando a gente vê cada coisa aí pela internet, caramba, velho. Consagrar cachaça e yuca é difícil. Só o fato de existir missa afro já perde Pois é. a função. Porque, de novo, é o que eu falei, é brincadeira, é palhaçada. A liturgia não tá mais legal, vamos fazer uma coisa mais divertida. Ouviu? Coisa mais divertida é brincadeira. Coisa de criança, porque quer se divertir. O intuito da liturgia, a missa não é para você, meu caro amigo fiel. A missa é você para Deus. Você vai para ouvir a missa. Por quê? Porque você vai estar participando ali do sacrifício de Cristo. Mas não é a ressurreição? Paixão, morte e ressurreição. Não é só paixão, não é só morte e não é ressurreição. São os três. Ok. Dito isso, né? A gente tem as práticas quaresmais. Mas assim, vamos voltar um pouquinho, porque eu tô me perdendo muito do tema. Porque, na verdade, não são 40 dias a quaresma, você sabe, né? São 46. Nossa, mas como assim 46? Porque durante esse período tem 6 domingos. Sim. Como assim 6 domingos? São 5 domingos de quaresma e o domingo de Ramos. Sim, exatamente. E o que isso quer dizer? Domingo não é dia de penitência. Como assim não é dia de penitência? É o dia que a gente celebra a ressurreição do Senhor. Exato. Viu? Ressurreição, missa, ok, tá? Então, é um dia que se faz se ameniza a penitência diária. Quer dizer que você não faz penitência? Não, você faz um pouquinho. Mas você celebra. Não exagera, né? Não é nem que você exagera, mas você pode abrir até uma exceção, porque você você sofre a semana toda. Sim. E nesse dia você dá um pouco de alegria, porque você se alegra em Deus. Por exemplo, eu vou ficar quaresma sem tomar refrigerante. Legal, você pode tomar um golezinho no domingo. Claro que... Vou dar um exemplo. Ano passado, no ano anterior, 2019, eu fiz de não comer feijão. E cara, como é difícil não comer feijão. E de domingo, normalmente em casa, ou é risoto ou é macarrão. Eu implorava, pelo amor de Deus, mãe, faz um feijão aí. Quero um dia eu comi uma concha. E aí tava ótimo. Mas é bem esse o naipe, mas é só um pouquinho. Claro que a gente pode optar por não fazer, porque é um ato de amor mesmo assim. Sim. Mas você continuar com o espírito domingo, que a gente não celebra o domingo, na verdade, né? Exato. A gente usa ele pra ficar na frente da TV sem fazer nada. E nem descansar direito a gente descansa. Pois é. Eu lembro que quando eu era da renovação, domingo era o dia que eu mais trabalhava, mais fazia coisa. Porque é o dia que mais tinha coisa na igreja, então descansar, esquece. Mas enfim, isso é só um detalhe. É um detalhe. Bom, a gente tem pelo menos o exemplo, né, das servidoras lá e o pessoal do Verbo, que realmente o domingo ele é bem celebrado, desde as vésperas ali. Sim. Então o jantar do sábado já é animado, já tem uma alegria ali toda especial. Então as melhores toalhas, as melhores talheres, tudo realmente para se comemorar. E isso é algo que vale até a pena a gente resgatar, justamente para comemorar esse domingo da melhor maneira possível. Exato, porque domingo é domingo, né? Tipo, é a pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, né? E caminhada rumo ao céu, não sei se eu vou te chocar, é na base da cruz, né? Mas, enfim. Então, a gente tem essas pausas no domingo. E durante o restante do tempo, a gente vai ter de aumentar aumentar, não é começar a fazer, aumentar as nossas práticas de oração, jejum e esmola. De que forma? Bom, jejum é normal que, hoje em dia tem essa diferença de jejum e de abstinência. Mas para os mais antigos, tipo São Cantão, era a mesma coisa. Quando você faz um jejum, você está fazendo abstinência. Quando você faz abstinência, você está fazendo um tipo de jejum. Né? Então, eu vou fazer um jejum de Facebook. Não, você não come Facebook.
você vai fazer jejum, você vai escolher alguma coisa para ficar sem comer. E você pode se abster também do Facebook, né? Mas por quê? Porque convenhamos, né? Era legal um padre que falava assim, esse ano eu vou fazer jejum, incentivando os fiéis, esse ano eu vou fazer jejum de não falar mal das pessoas. Meu amigo, isso é obrigação. Porque você não pode fazer jejum de pecado. Pecado você não pode cometer. Exato. Ai. Mas, É pra acabar, né? Mas enfim, sim, existe essa parte do jejum, de fato, alguma penitência que você coloca, mas ela é realmente ligada à comida. Por quê? Sim. Porque o jejum, ela combate o quê? A gula. O jejum, a principal função do jejum é que a gente não se exceda nos prazeres do comer e do beber. Uma dúvida, agora realmente. Pode ser um jejum de consumismo? Como assim? De consumir, por exemplo, eu vou deixar de gastar tanto, eu gasto, por exemplo, tanto todo mês com tal coisa. Comprando roupa, coisas desse tipo, tal, coisas para manutenção, assim. Esse mês eu vou gastar um pouco menos. Ele entra como penitência, mas não é jejum. Não é jejum, né? Não. Tem que ser exatamente de comida. Sim, por isso que eu coloquei o quarto aqui, que eu ia falar que é o de penitência. Penitência não é uma esmola, penitência é um a mais. E aí entraria o jejum de Facebook, essas Sim. coisas, essas práticas, Sim. né? Vamos dar um nome de abstinência, né? Tá. Para fins pedagógicos, mas você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha entendido a relação que a gente está fazendo aqui. Né? Mas é bem isso. Por exemplo, nas práticas do Êxodos, tem lá, você abstém-se do uso desnecessário do celular. Sim. Isso não é jejum, isso é ascese. Lembrando que a ascese é o quê? É exercício corporal para você dominar o corpo e sujeitá-lo ao espírito. Exatamente. Tá? Existe ascese espiritual? Não. Você exercita a alma, mas é na base da oração. Okay? Quando você fala, houve ascese, ela está ligada ao corpo. Joia. Tá? E a oração, ela combate a vanglória. Como assim a vanglória? É você pegar uma glória vã, é você tomar para si, o que é vã também? É vazio. É você tomar para si aquele crédito que vem de Deus. Ou seja, por que a gente reza? Ah, mas se Deus sabe o que eu quero, por que eu tenho que rezar? Porque quando a gente reza, a gente lembra de Deus. E quando a gente lembra de Deus, Deus se lembra da gente. Repito, a gente reza para se lembrar de Deus, e quando a gente lembra de Deus, Deus se lembra de nós. Mas de que forma? Como se dará isso? Não, então, só agora para bugar o cérebro aqui de todo mundo. Quer dizer que se eu rezo, eu lembro de Deus e Deus lembra de mim, quer dizer que Deus me esqueceu? Esse é o ponto legal. É? Bom, vamos lá. Olha aqui. Meu amigo, eu quero que você, Bruno, e você vai representar os nossos amigos de casa. Papa Francisco, que nos ouve lá do Vaticano. Eu sou sempre o orelha aqui. É nóis. Bom, vamos lá. Fecha seus olhos e imagina uma árvore. Certo. Imagina ela com todos os detalhes. A casca, os galhos, a cor das folhas. Você tem flor, você tem fruto. Lembra de tudo isso. Certo. Lembrou? Pensou? Imaginou? Ok. Até o ponto onde eu posso ver, não tem nenhuma raiz saindo da sua cabeça, nem das suas orelhas. Pois é. Porque você lembrou apenas da forma da árvore. Mas lembrar da forma da árvore não faz com que a matéria da árvore surja. Pode abrir os olhos agora. Isso não acontece quando a gente se lembra de Deus. Porque Deus está conosco o tempo todo. E Ele está sempre atento a nós o tempo todo. Porque se Deus não pensasse em nós, nós não existiríamos. Exato. Quando nós fazemos esse mesmo exercício de se lembrar e de imaginar, entre mil aspas, Deus, Ele se faz presente em matéria e forma. Não matéria no sentido matéria, mas no sentido filosófico. Certo? O objeto material de Deus é Deus em si. Entende? Fechou. Perfeito. Então é isso. Então quando você pensa em Deus, Deus se faz presente. É como o São Francisco de Sales diz. Se você quer oferecer algo a Deus, faz esses 3 passos. O primeiro é você pedir. Que Deus, que eu esteja atento a ti como vós estás atento a mim.
E esse é o lembrar-se de Deus. Uhum. Quando você lembra de Deus, lembra da grandeza dele e da sua baixeza, você lembra da sua humildade. O que é humildade? Humildade sempre é um revelar. Revelar o quê? Que a gente é um saquinho de fezes caminhando por aí. E que se a gente tropeçar e bater a cabeça no meio-fio, a gente morre. Simples. Isso que é humildade. Então, quando a gente reza, a gente se vê dependente. Santo Agostinho diz que nós somos mendigos de Deus. Porque tudo que a gente tem vem de Deus e tudo que a gente precisa a gente tem que pedir para Deus. Engraçado que a oração é tão importante, independente do credo, que... Bom, aqui a gente entra um pouco de polêmica. Eu lembro de uma vez da aula do Padre Paulo, que ele dizia, nem lembro qual que era a aula, mas que ele falava: você foi lá e cometeu o pecado da masturbação. Já reze ali mesmo. E nem se limpe, mas já reze ali mesmo pedindo perdão a Deus. Simples. E tem um conto do Bom Ladrão. Conhece o conto do Bom Ladrão? Não é São Dimas. Ele já foi o primeiro aqui. Não. Tinha um cara que ele era de uma família de ladrões. Ele é um santo, entre aspas, hindu. Né? E um dia ele foi com o clã dele para roubar e um dos comparsas dele foi pego e foi preso. Daquele dia, já senti um medinho. Né? Desse dia em diante ele começou a rezar antes de ir praticar o roubo. Meu Deus, não permita que eu seja pego. E foi indo. E assim foi, roubando. Mas um dia ele percebeu: nossa, mas eu tô pedindo para Deus para eu não ser pego. E ele tá me atendendo. Mas, nossa, não é muito justo eu ficar roubando as outras pessoas, né? E Deus tá me protegendo. Então eu vou pedir para Deus para não me deixar roubar mais. Mudou a oração. Mudou. Porque quando a gente pensa: eu tô indo pro bordel, o que você vai fazendo? Eu vou rezando o terço. Vai rezando o terço mesmo. Vai rezando o terço mesmo, pra não ir. Não, mas mesmo que você vá, mas você reza o terço voltando. Porque a oração, mesmo em pecado mortal, ela tem valor. Não tem mérito pra sua salvação, mas tem valor. E qual que é o principal valor que ela te dá? A sua conversão. Porque como que você vai pecar se você tá rezando? Não é porque você reza automaticamente que você não peca, mas se você reza, você lembra de Deus com mais frequência e você peca menos. E aqui eu advogo, obviamente, para a oração de Jesus. Lógico, né? Eu sempre puxo a sardinha pro meu lado. Total. E esse é o fundo da oração. Então, para a gente vencer essa vanglória, a gente dar a glória de fato a Deus. Porque nós, como diz Santa Teresa, né? Já que eu tô com o livro aqui, nós não somos capazes de um único pensamento bom que não venha de Deus. Cito o capítulo 4 da regra de São Bento, da matéria das boas obras. Um deles é: tudo que vem de Deus, tudo que há de bom em nós, tudo que nós vemos de bom em nós, atribuí-los a Deus e não a nós. E tudo aquilo que nós vemos de mal em nós e nos nossos atos, atribuir a nós e arrependermos dele. Né? Aqui a gente entra num outro problema teológico profundo, que é o da teologia da predestinação, que tem tomistas e molinistas e calvinistas, mas eu não vou falar disso. A gente aí também passa um pouquinho por Paulo, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Vejo o bem que quero, faço o mal que eu não quero. É justamente isso. Isso chama lei do pecado. Né? Porque a gente tem a lei natural e a gente tem a lei do pecado, porque a gente tem essa inclinação natural. Sim. E justamente, beleza, falamos de jejum, esmola e oração. Da esmola ainda não falei uma coisa. Ela combate a avareza. Porque se a gente olhar bem, a vanglória, ela tem uma coisa física no nosso corpo, né? A gente tem uma necessidade, de ser bem quisto, né? de ser reconhecido, temos o direito à boa fama, né? A gula, bom, se a gente não comer, a gente morre, né? Até a gente pegar a luxúria, ela tem uma matéria meio corporal, porque se a sociedade parar de fazer sexo, para de ter criança, e se parar de ter criança, acaba a sociedade. E os cachorrinhos piram porque não tem mais olfago na barriga, né? Também. Mas... E a avareza? A avareza não tem nenhuma causa material. Quer dizer, corporal. Tipo, é só você ser um esmalgue, juntar dinheiro, mas tipo, o que um dragão faz com dinheiro? Né? Tipo, qual que é o intuito de você ter riqueza? Sim. Só matar quem vem? Tesouros, Pra quê? Né? E a esmola é justamente isso. Como assim? Mas o que a esmola tem a ver com essa avareza? Simples. Se você tem tanto dinheiro assim, você não consegue dar 2 contos para um mendigo, se você nega 5 centavos para um mendigo, vergonha, porque eu não tenho, né?
Se você não anda com uma moedinha pra dar pro mendigo, pô, você tá meio pegado demais, né? Ah, eu não tenho dinheiro pra dar pro mendigo, mas dinheiro pra pedir iFood tem, né? Meu cara. Temos. E aí, eu vejo bastante também o pessoal falando, nossa, agora nessa quaresma eu vou começar a pagar o dízimo. Meu cara, pagar o dízimo é mandamento da igreja. É obrigação. Sim, 5º mandamento. É obrigação. Sim, Não 5º adianta mandamento. começar a criar... É bom criar... Se você não sabia, agora sabe. Então comece. Mas vamos dar nomes, vamos dar o nome correto, né? A gente costuma chamar dízimo por uma herança Sim. judia. Como assim uma herança judia? Porque eles pagavam literalmente 10%. Achei que era porque judiava do cara que pagava. Tradicionalmente era 10% de tudo que se tinha. Sim. Mas por que era 10%? Porque era uma tribo inteira que era sustentada com isso. Que todos os levitas, os sacerdotes, eles só viviam disso. Né? Então por isso que era 10% de tudo. Mas não adianta você pagar o dízimo da hortelã, né? E continuar com o coração sujo. As dioceses, eu também não sei se eu vou te chocar, mas o bispo, ele é o rei, é uma monarquia absolutista, cada diocese. Quem manda ali é o bispo e pronto, acabou. Não tem democracia. Se você não gosta da sua diocese, vai pra outra. Sim. E é tão triste quando tem um bispo emérito, né? Ele casa com a diocese e aí tem que ver outro cuidando da esposa. Não gosto dessa analogia, mas quando tem um bispo emérito, é que tá tudo bagunçado hoje, né? Porque o bispo ele era pra morrer na diocese. Sim, enquanto bispo, né? Sim, enquanto rei. Bispo, mas, tudo bem. Mas, enfim, só Mas, vamos lá. Lamentos. Passamos do êxodo, estão lamentações. Vai. Hoje. Mas, enfim. E temos essa questão aí, que eu já esqueci o que eu tava falando. Bispo rei da diocese, monarquia Isso. absolutista. Isso, é ele que manda ali, pronto, acabou. Se você não gosta das determinações do bispo, muda de diocese. Ah, mas e a desobediência civil? Desobediência civil, você desobedece o Dória, o bispo. Ou você obedece, ou você muda de diocese. Você não tem meio tempo. Se você desobedece o seu bispo, claro que eu tô falando em matéria de fé, tá? Em matéria de fé que é certo, tudo. Se você desobedece o seu bispo, você tá em pecado. Se você fala mal do seu bispo, você tá em pecado. Né? Ah, mas o que eu tô falando é a verdade. Tá, se você fala da verdade, beleza. Mas quem você é o senhorzinho santo de 7ª morada que vai falar de todo mundo, né? Beleza. Exato. Claro que aqui eu faço a ressalva. A gente deve obediência ao bispo, ao padre, ao sacerdote, tudo, naquilo que é matéria de fé e naquilo que é a ordem da igreja. Tá? A gente não deve obediência ao pároco, nem ao nosso pároco, se o que ele fala é coisinha da cabeça dele. A gente não é obrigado a obedecer o que o padre gosta e o que o padre não gosta. Ah, o meu padre não gosta de música em latim. A missa não é dele, a missa é da igreja. Se o ministério não quiser cantar a música que ele pede, pode dizer não. Principalmente se for o hino da campanha da fraternidade. Exato! Nem litúrgico é. Né? Ah, mas o padre puxa as palmas, então eu vou bater. Mano, não tem palma na missa! O padre pode puxar, você não é obrigado a bater. Se você bater, você está sendo conivente também. Né? Ai, o padre chamou e falou para fazer intinção, todo mundo que tá na igreja. Não pode. O padre não pode autorizar. Ah, mas o padre mandou. Ele não pode. E você não é obrigado a obedecer. Velho, a gente fica preso no servilismo e não obedece no que importa. Sim, e aí acham que tudo... Nossa, tanta gente que eu ouço falar isso. E aí fala, não, mas porque o demônio pode vestir o manto da humildade, mas não da obediência. Cita Santa Faustina para defender. Mas as pessoas nem sabem o que é a virtude da obediência. Exato, exatamente. A virtude da obediência não é servilismo. Né? Ser servil, ser servo é uma característica, é até mesmo uma narrativa de vida. Tem santo que foi servo e foi servil assim? Tem, São José de Cupertino. Sim. Grande santo, mas ele foi servo, ele não foi intelectual, não foi herói, não foi nada. 100%. 100% servil. E nisso ele foi santo. Só que o que ele estava seguindo? Estava seguindo a igreja. Ah, mas o padre não fala pela igreja? Quando ele fala em matéria de fé, ele está ensinando as coisas certas, sim, mas quando ele fala que ser viado é bom, não. Ah, você é homofóbico. Ah, vai tomar no seu nariz. E também, pelo amor de Deus, gente, a gente não está aqui citando exemplos próximos a nós. Pelo amor de Deus, não vem querer cancelar a gente aqui. Até porque eu saio longe, eu fujo de gente assim.
Verdade, fiquem tranquilos, não estamos falando nada. Como o Rodrigo disse, eu faço minhas as palavras dele. Nós estamos numa boa diocese. Começou falando isso no começo do programa, tá? Então estamos conformadas e felizes aqui, com a graça de Deus. Pois é. Principalmente na paróquia que a gente participa. Que a gente frequenta assiduamente. Mas você sabia que paróquia não é necessariamente onde a gente pertence à paróquia que a gente mora. A gente pode participar de outra, mas... Sim, mas querendo ou não é onde a gente frequenta, onde a gente se encontra e onde a gente reza. Sim. Mas enfim, beleza. Bom, pormenores. Enfim, mas o que a oração, o jejum e a esmola eles têm a ver? Eles ajudam a gente a controlar uma coisa chamada filáusia, que é um amor desordenado de si. A fila de quem? Filautia, né? Philoautos, o amor de si. É o amor de si contra si. Simples assim. Que basicamente é as loucuras da vida. Eu gosto tanto da minha vida, eu gosto tanto do meu corpo que eu vou comer só McDonald's. Ok, você está buscando um prazer, beleza, está satisfazendo seus sentidos, mas está te ferrando todo o sistema imunológico e tudo. Como assim o sistema imunológico, o que tem a ver? Você está colocando um monte de descarga de substantivo que está deixando o seu sistema imunológico em choque. É à toa que está todo mundo ficando coronguento. Super Size Me que o diga, né? Isso é verdade. Super Size Me. Você viu dois falando isso? Não. O cara fez um só da indústria do frango, agora. Do frango, dos hormônios não fala assim, cara. Eu sou maromba. Eu tô comendo frango agora e batata doce. Mas Estados Unidos é outro nível, cara. Estados Unidos é outro nível ali. Tem lá na Amazon Prime. É bom. Imagina, com certeza bom. E beleza, então isso tudo, qual que é o sentido todo da quaresma? Disso tudo que a gente está falando, das práticas. Simplesmente a gente seguir o exemplo do Cristo para nos purificarmos e é em preparação a quê? A Páscoa. É um momento no qual a gente se interioriza, né? Por que a igreja não diz o aleluia na aclamação? Sim. Não diz o aleluia porque aleluia ele é uma exclamação de alegria. Né? O glória. Por que o glória? Porque é uma oração que ela é suprimida porque ela é algo de júbilo. Não tem palma no glória, tá? Mas, só um parêntese agora. No meio da quaresma, tá quebrada ali. Tem um dia de folga. É a grande alegria, a grande beleza da liturgia. Sim, e tem lá que se o padre que você... tá mais próximo aí, então você vai ver ele de rosa. É um dos poucos dias, um dos 2 dias que você vai ver um sacerdote de rosa. E tem todo um sentido, é chamado Domingo Gaudete. Letária do Advento, né? Letária do Advento. Tá. Então é o Domingo da Alegria. Nossa, no meio da quaresma, um Domingo da Alegria? Pois é. Como a liturgia é bela. Domingo já é um dia, como o Rodrigo já falou, que tem que se celebrar o Senhor, mas no meio da quaresma tem essa sutileza ali. Então, o 4º domingo da quaresma é o domingo Gaudete, o domingo da alegria. E ali é permitido cantar o Glória. Sim, é permitido. É permitido. Cantar ou rezar, tanto faz. Só não é permitido bater palma. Isso nunca é. Mas ainda assim, é a mesma coisa que eu falei das outras penitências. É permitido, mas o pároco pode decidir não. Exato. Porque o pessoal faz festa, então já deixa quieto aí, porque o povo Pois o pároco sabe o povo que tem, né? Exatamente. E aí o povo já se confunde, tá vendo o padre de rosa. O que é isso? O padre de boiola tá usando rosa agora? Mas sabe por que o povo é chamado de gay? De alegria. Sim, porque gay significa alegre. Exato. E por que eles usavam rosa? E o rosa era o símbolo do gay? Por causa do alegre. Assim, eu sei que você já nasceu numa época em que gay é só a pessoa que é gay, né? Que tem atração pelo mesmo sexo. Sim. Mas gay, ele sempre foi uma palavra alegre. Se você colocar no Google Tradutor Justin Bieber é alegre, vai virar Justin Bieber is gay. E é simples, mas enfim. E essa beleza da liturgia justamente nos dá uma pausa assim que dá aquela alegria assim, justamente o domingo já é um dia de alegria. O domingo Gaudete ainda ele deve ser um pouco mais ali, justamente para comemorar essa data e ter essa pausa de reflexão. E justamente são 40 dias de luto, 46, exato, se for ali na regra, mas com 6 de descanso ali.
Mas o Domingos Gaudete, ele é uma data muito especial. E a partir do momento que a gente entende isso, é vivido de uma maneira diferente. Então, que graça a gente poder gravar um episódio desse, assim, às vésperas da quaresma. Pois é, e a quaresma realmente o tempo mais importante. A festa mais importante da Igreja Católica é a Páscoa. Sim, tanto que se tem uma data que é obrigatório confessar, é nessa. Sim. Preparação para Páscoa. E comungar também, né? Confessar e comungar, exatamente. Olha só, a igreja é tão boa, que ela vê a fraqueza dos seus membros. Você é obrigado a confessar uma vez no ano e a comungar pelo menos uma vez no ano. É porque essa prática de comungar todo domingo ou até todo dia é bem recente, tá? Então, é pela época da Páscoa. Sim. Por quê? Porque é na Páscoa que é a festa maior. É o ápice, é o cume do ano litúrgico. A palavra que a gente gosta, a epítome. E é isso aí. E é isso, para isso que serve a quaresma. Quaresma é um momento de interiorização para que quando chegar na Semana Maior, a Semana Santa é a Semana Santa, não é só quinta-feira, é segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo de Páscoa. Pronto. Simples Que assim. semana. Pois que é. semana. Por isso que ela é chamada Semana Maior. E ali a gente faz toda essa caminhada. Exato. Essa toda caminhada aqui, se você pegar a liturgia e acompanhá-la durante a quaresma, é justamente todo o caminho, a subida de Jesus a Jerusalém para ser sacrificado. Porque Jesus se sacrificou. Deus se fez homem para morrer. Tá? Não se engane. Deus não veio fazer forma de zero, nem trazer o paraíso na terra. É uma das coisas que o Padre Jonas falou nos exercícios espirituais. Justamente, houve um ser humano que nasceu com a sentença de morte decretada. Este vai nascer e vai morrer ali. É o próprio Cristo. Sim. Nasceu para morrer. Olha, e essa diferença... Nossa, cara, e quando a gente começa, lógico, lá nos exercícios vai meditar... Já tô dando spoiler, né? Eu já fiz os exercícios. Eu sei, mas não lá. Eu fiz online. Mas é outra coisa, você vai ver. Tá bom. Tá. Nada nesse mundo me surpreende, tudo me encanta. Beleza. Ó, 2021, Rodrigo. Então tá. Eu vou anotar pra colocar lá no epitáfio dele. Epitáfio. Queria ter salado mais. Sabia. Mas, diante de tudo isso, lógico, nem tudo são flores. Pois é, né? Porque Jesus foi pro deserto, o deserto é o lar dos demônios, todo mundo é tentado pelo demônio e todo mundo tem uma cruz pra carregar, né? Pois é. Inclusive a Igreja do Brasil. Exatamente. A gente tem algo assim, bem complicado, que essas horas vai chegando, a gente assusta e, meu Deus, o que será que está acontecendo? É o Dória vindo na calça justa? Não. A campanha da fraternidade. Nossa, mas a campanha da fraternidade não tem tudo a ver com a quaresma? Não. Se um dia teve, faz muito tempo. Se houve, né? Ai, Deus do céu. Bom, e esse ano ainda? Não, vamos... Campanha da fraternidade, de onde veio essa beleza? Olha, os primeiros registros de algo similar veio da Revolução Francesa. Então tá vindo da origem. E surgiu uns povinhos lá, os franco-maçons. Nossa senhora. E depois do Vaticano II, o Vaticano II foi ruim para a igreja? Não, mas o povo se aproveitou do dito espírito do concílio, que não teve nada a ver com o concílio, para enfiar essas bostas. E uma delas é a campanha da fraternidade. Sim, campanha da fraternidade é ruim e não, você não é obrigado a seguir a campanha da fraternidade. Principalmente a via sacra, principalmente o hino, principalmente tudo que tem relacionado a isso. Tá? Mas eu toco na missa, meu padre pede pra cantar o hino. Beleza, toca de final, acabou. Não toca. Se o padre te mandar e não te der a opção, você pode dar esse migué. A não ser que você seja rebelde que nem eu, daí nem no ministério você toca mais. Mas daí vai do seu julgamento pessoal. Exato, aí é um exame bem... Bom. Aí você faz o que é melhor pra você. Porque, vamos falar as claras aqui. A campanha da fraternidade deste ano de 2000, ano do nosso Senhor Jesus Cristo de 2021, está uma bosta. Horrível. Uma bosta. Nossa Senhora. E eu não quero nem fazer referência ao tema aqui, trazer
a passagem, porque tudo que envolve ali é de uma... Ai, pedindo as palavras. Eu tô com um saco de pano quente aqui em cima. Tudo Tô bem, tudo tentando bem. me polir. Mas vamos entender o seguinte, gente, ó, a campanha da fraternidade, ela é da Igreja do Brasil, é por causa da CNBB, beleza, mas ela é um instrumento que é utilizado pelos progressistas, comunistas, teólogos da libertação. Sim. Então, ela está cheia de conteúdo ideológico que visa esvaziar a Igreja de Cristo e encher de ideologia. Por isso que ela é tão contraditória. Por isso que ela é cheia desse monte de coisa. E tem muita gente grande, gente que sabe de até mais coisa que a gente, que vem falando disso, tá? O Tiba fez um excelente vídeo falando disso. O Tiba estava pistola da cara, entrou no carro. Mas saiu... quem que não tá? Quem que é decente e não tá pistola? Mas veja, o Tiba é sempre um cara alegre, sempre um cara... Mas ele fez questão de entrar no carro, sair de casa para gravar um vídeo sobre isso. Então a gente já vê toda a atitude para não fazer nem perto de casa. Olha a atitude de um pai para nem sequer dentro da sua casa falar disso. Já começa por aí. O Centro Dom Bosco fez um vídeo maravilhoso explicando toda a origem da CNBB, da campanha da fraternidade, trazendo com fotos, com documento histórico praticamente ali. Tudo trazendo principalmente quem está por trás da campanha desse ano. E tem uma pastora luterana ali por trás deste ano. E qual que é a grande bucha? No texto base da campanha da fraternidade, pelo amor de Deus, este texto não está disponível em PDF. E suplico, não paguem R$15 para comprar essa desgraça. Que vocês vão estar ajudando. Mas alguém comprou e já jogou online. Vão achar. Tá em alguma página no Instagram e vocês acham. Tá? Depois a gente manda o link. Então... Mas tem coisas ali. A forma com que o texto é todo redigido é uma forma extremamente dúbia. Cara, é discurso político. É discurso de político. Eu convivei com políticos. Nem os textos deles de discursos eram tão bem feitos assim. E aí que tá. Ele tá recheado de coisas ideológicas, assim como o Rodrigo disse. Deste ano, o grande ponto é o quê? Incentivar e promover políticas que visam proteger a cultura LGBTQI+. Cito aqui ipsis literis, porque no próprio documento está LGBTQI+. Eu não sei nem o que significa esse mais. Porque me disseram essa semana que tem mais de 32 tipos de sexualidade aí. Pois é. Mas por que vocês, católicos, tão amantes, assim, tão caridosos, não querem que a comunidade LGBT ela seja protegida? Vamos separar aqui as coisas, tá? Uma coisa é proteger a pessoa que sente atração pelo mesmo sexo e tem todos esses dramas psicológicos que precisam de acolhimento. Exato. Existe uma pastoral católica chamada Courage, que eles fazem justamente esse trabalho. Exatamente. Tá? Agora, quando você pega esse tema, essa sigla pelo menos, LGBTQI+, e daqui a pouco vai chegar no Z, ela é o quê? Ela é um movimento revolucionário gaysista, que não luta pelos direitos dos gays. Estão um pouco se ferrando pro direito dos gays. Usam de massa de manobra. Estão usando eles justamente como escudo para enfiar um monte de ideologia. E agora me fala... E o pobre do homossexual não vê que está sendo usado. E agora me fala um país comunista, progressista, enfim, que hoje é permitido ser gay. Não tem! Se os caras... E começaram aí com revoltas e tal. Che Guevara matava homossexuais ali à base de fuzil. Porque são pessoas fracas, né? Nessa concepção. Exato. Eles vão atrapalhar. A Venezuela, quando começou lá, começou a utilizar a mesma estratégia. Foram os gays lá falando que... O Maduro fazia discurso, o que fez acho que uns 2 anos atrás, chamando o outro presidente lá de gay. Não é aí que começou a defender. É que então, ele pode, você não entende. Aí ele pode. Exatamente. E aí que tá o grande ponto. Cristo, ele sempre acolheu o pecador. Sempre. Vá e não volte a pecar. Perdoou e só não volte a pecar.
Mas aí que está o grande ponto. Não volte a pecar. A igreja, já com a sua tradição, com as escrituras, com todo o magistério, já diz que relações entre pessoas do mesmo sexo são pecado. Então acabou. Aí, a igreja não vai voltar atrás disso. Pecado é pecado, acabou. Não queiram enfiar coisa que é errada para a igreja acolher. E se você não é católico, ok, você não é obrigado a obedecer à igreja católica. Exato. Mas se você é católico, você é. Exatamente. Porque eu vi outro dia, algumas religiões, elas são muito autocráticas, né? Toda religião é autocrática, cacete. Exato. Toda religião tem uma coisa que você tem que seguir, tem um manual de conduta. Até o ético, até os LGBTs têm Sim. um código moral pra seguir. Pô, o cara quer entrar num clube, sei lá, no clube jundiaense aí, tem umas regras pra seguir. Sim, todos têm regra. A regra e a hierarquia é parte da natureza. Não tem como você fugir disso. Porque até os progressistas têm hierarquia entre eles. Exato. E assim, socialismo pra vocês, família tradicional pra mim. Exatamente. Simples. E o que a gente quer dizer com tudo isso? Não, tem mais coisa ainda. Mais? Esse foi só o ponto 1. Tá bom, vou tomar água aqui, vai. O ponto 2 é promover culturas que protejam a mulher, que favoreçam elas para que sejam vistas como ministras dentro da Igreja Católica. E ministras com aspas, negrito e sublinhado. Ministras estão querendo começar um movimento aí de sacerdotisas dentro da Igreja Católica. E aqui? Ó, na boa, vá para um caralho você. Porque tudo isso tem uma pastora luterana por trás aí. Eu não lembro o nome da mulher lá. Mas é o seguinte, a gente não era pra ser católico, então por que tem uma luterana? Exato! Porque tem todo um centro ali junto que está por trás fazendo isso. E eles estão atrás do quê? Dinheiro! Se você olhar no documento da CNBB, da campanha da fraternidade deste ano, existe lá o termo contribuição mais de 32 vezes. 32 vezes. Por quê? Querem arrecadar o dinheiro. E quando que o dinheiro da campanha da fraternidade é arrecadado? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa, toda a coleta é encaminhada para a campanha da fraternidade. Já digo desde já e deixo aqui o meu apelo. Não doe 1 centavo. Não vale a pena. Não vale a pena. O Bernardo Kister, há alguns anos atrás, ele já denunciou esse dinheiro aí, escândalo, coisa que foi feita. E assim, é horrível ver algo dessa maneira sendo tão mal feito e direcionado a pegar gente desprevenida. Porque no meio do povo católico, tem lá o pessoal que entende, o pessoal que estuda, tem o pessoal que vai na missa afro, tem o pessoal do xelelelele, tem um monte de gente, tem o pessoal do catecumenato, tem um monte de gente. Mas também a grande maioria é aquele senhor, aquela senhorinha que vai lá para ouvir a homilia do padre. Porque ele não sabe nem ler nem escrever, e aí quer ouvir a palavra de Deus. E quer entender. E aí o padre fala, doa para a campanha da fraternidade, vai lá, vai doar. E aí? Já era. Sim. E o intuito disso tudo é destituir o catolicismo de Cristo. Exatamente. Enfim, se continuar nessa, só para você ver o perigo, é bem capaz de daqui uns 50, 60 anos, que se você quiser ser cristão católico, você vai ter que ir para um país muçulmano para ser escravo. Caraca. Mas vê... Mas presta bem atenção. Se não mudar as coisas como estão, se continuar deixando e até sendo conivente com as coisas que a gente vê por aí, daqui a pouco vai ser proibido você ser católico dentro da sua casa. Sim. No Brasil. E o que vai te sobrar? Se você quiser viver a sua religião, você vai ter que fugir para um país. Que país que pode te acolher? Um país islâmico. E você acha que ele vai te acolher de igual para igual? Não. Se você quiser vir para cá, vem. Mas a gente vai ser nosso escravo. É porque você já ferrou com o seu país. Você vai ferrar o país dele? Não. Então assim, minha gente,
Leiam, procurem por si. Vejam o vídeo do Centro Dom Bosco. Vejam o vídeo do Tiba. Não é porque a gente está falando aqui que a gente é o dono da verdade. Muito pelo contrário. É que a gente está constrangido. Eu acho que esse é o melhor termo. Constrangido com esse negócio. Eu sou dono da verdade mesmo, porque eu já sei quem tá falando. Eu não sou político, não. E eu não tô falando da minha cabeça, tô falando de quem sabe. Então é a verdade, sim, é isso aí. Não, mas é um negócio que realmente constrange, porque nós sabemos que quem CNBB tem bispos, tem sacerdotes ali. CNBB, na verdade, ele não é nenhum órgão regulatório, né? Você não é obrigado a obedecer a CNBB. A CNBB é não sei se a gente pode chamar de órgão opinativo, né? Tipo, é como se fosse um sindicato. Falando oficialmente, é um jeito dos bispos conversarem e cada um cuidar da sua diocese, porque como eu falei, cada bispo, ele é rei, ele é monarquista, absolutista da sua diocese. Né? Se ele não quiser seguir a CNBB, ele não segue. Pois é. Ele não é obrigado a Exatamente, não só a questão do bispo, mas a questão dos padres, dos párocos também. Eles não são obrigados a seguir as orientações da campanha de fraternidade nas suas paróquias. Não tem regra que obedeça, que o faça isso. Aí vai de cada bispo também. E a gente não vai aqui citar e atacar bispo nenhum, pelo amor de Deus, não. A gente olha para os bispos com respeito, temos esse cuidado. Mas também a gente não pode fechar os olhos diante esse mau caratismo de fazer uma campanha da fraternidade nesses moldes. E assim, você que não tem o domínio da língua portuguesa, não entende os pormenores, já vou falando desde já. O texto está redigido de uma forma dúbia, de uma forma com os termos, aquele jeitinho... Que fala, mas não fala nada? Não só não fala nada, mas vai amenizando. Então o aborto é controle de natalidade. O aborto, ele é planejamento familiar. Aborto é assassinato de bebês. Exato. Pronto. Se você não concorda comigo, vá. E aí que tá. É essa mesma linguagem escrita num documento para ser falado dentro das missas. Então, assim, vão falar lá de ideologia de gênero, vão falar esse trecho das mulheres, vão falar sobre coisas absurdas. Tanto que, assim, eu tô constrangido de ter que alertar um negócio desse. Porque quem sou eu? Eu não sou nem um cisco no universo, mas estou aqui fazendo esse grito para as poucas pessoas que nos ouvem. Pois então, até porque se a gente não falasse nada, a gente seria dois covardes. Né? Exatamente. Não que nós não sejamos, mas a gente tem que... A tendência é melhorar, não é? Pois é, e se você quiser nos cancelar, por favor, cancele. Eu vou vender alguma coisa e vou usar você para ganhar dinheiro. Hate da seguidor. Então, assim, o dislike motiva também, né? Então eu tô nem aí. É assim, aqui eu deixo um apelo aqui, sacerdotes, bispos, os senhores têm as Papa nossas Francisco orações. que nos vê de casa. Papa Francisco que nos vê. Se você não entendeu o meme. Azar é o seu. Ele não vai explicar a piada, não dessa vez. Então, assim, é o nosso pedido e as nossas orações justamente para que não aceitem algo assim. Não participem, não sejam coniventes. Não é necessário algo dessa maneira. Tem sacerdotes já se manifestando contra totalmente essa politização da campanha fraternidade. Então, assim, muito cuidado com as almas que os senhores pastoreiam. E leiam um trecho do diálogo de Santa Catarina de Sena, no qual Deus Pai fala a maneira com que ele vai julgar esses sacerdotes. Tá? Então não é a gente não vai fazer nada, a gente reza, põe o joelho no chão e pede. E não vai sair agredindo o padre, pelo amor de Deus. Também você, jovem que nos ouve, não é para sair apontando dedo na cara do bispo, dedo na cara do padre, não. Respeite a autoridade, respeite a pessoa também. E principalmente aquele que porta o sacramento da ordem. Agora, conversar não faz mal nenhum. Sim, e aquilo que eu falei. O máximo que acontecer, você tem que mudar de diocese, né? Pois é. Goiânia tá tão bom essa época do ano. Enfim.
Algo mais a declarar? Ai, não doe um centavo pra campanha da fraternidade, Ok, pelo amor de isso já Deus. ficou bem evidente. Mas sobre a quaresma em si, a gente a gente já satisfez a sua sede de sangue. Pelo amor de Deus. Não é sede de sangue. Não? Eu não tô pedindo a cabeça de ninguém. Droga! Me enganou? Me ludibriou? Ah, eu só queria uma fogueira em praça pública desses livrinhos da campanha da fraternidade. Mas vamos pro Twitter, que Twitter é lugar de sangue. Verdade, se quiserem rezar uma via sacra boa, vamos merchandise e professe o feed aí tem a via sacra com Maria, que o nosso primeiro bispo, Dom Gabriel, ele escreveu. E tem lá, custa baratinho, compre lá, acho que uns 10 reais a via sacra e é maravilhosa. Tá? Vale a pena rezar. Tem uma paróquia aqui na nossa diocese que o padre viu, comprou e falou: durante a quaresma a gente vai rezar essa via sacra toda sexta-feira. Falei, Deus seja louvado, porque antes eles usavam a da CNBB. Eu lembro da época dos biomas. Nossa! Quase que me cresceu um tumor. Ai, Mas enfim. Nada ano passado foi sobre política, chega, né? Então assim, campanha da fraternidade, guarde os hinos na gaveta, taque fogo, ou sei lá, enfim. Quaresma, jejum, oração e esmola. Isso. E adiciona uma penitência junto. Exatamente. Só sugestão de livro de meditações para esse. Eu gosto muito de Santo Tomás. Meditações para Quaresma e Páscoa. Sim, você pode meditar também com Santo Afonso, né? Que ele tem uma Santo meditação Afonso para também. todos os dias do ano. Verdade, Santo Afonso tem também. Então, ou acompanhar a liturgia diária também. Sim. Mas Mas não vou nem falar o nome do site, porque vai que dá. Não, pelo amor de Deus, não. Vai que dá ibope, não. Pois é, não. Pega o Católico Orante. O católico orante. Ali tá certinho. Ou aplicativos pagos que tem a liturgia das horas também. Ali é muito bom. Vale a pena acompanhar o pão de cada dia. É isso aí. Certo? Certo. Então fechou, Rodrigo. É isso aí. Nada mais a declarar, então estamos encerrados. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.